A minha primeira lembrança de ver um filme um pouco fora disso, que eu me recordo, foi quando eu tinha uns 10, 11 anos e eu passava muito das minhas férias escolares no consultório da minha mãe, porque ela é dentista e ela tem um consultório lá em Salto, que é onde eu moro e a minha família ainda mora, né? E ela, na época que eu nasci, a minha mãe ela alugou uma salinha do lado para eu poder ficar. Então, desde bebê, eu ficava nessa salinha, né? Porque eu não podia ficar em casa sozinha, porque meus pais estavam trabalhando e minha família não tinha condição de pagar uma babá para ficar tomando conta de mim e da minha irmã. Então, eu ficava meio lá sem nada pra fazer. E eu tinha uma televisãozinha de uns 10 polegadas, era tipo minúscula. E eu, como não tinha nada pra fazer, eu comecei a crescer, então eu não queria mais ficar brincando com o brinquedinho, né? Eu já ficava entediado com esse entretenimento. A minha mãe teve a ideia de ir na locadora, né? Porque elas ainda existiam, né? Foi no finzinho da locadora. E ela começou a alugar todos os filmes da época que ela era jovem, que ela adorava. Então eu comecei a assistir De Volta pro Futuro, eu comecei a assistir Indiana Jones, comecei a assistir Star Wars, Gremlins, todos esses clássicos da sessão da tarde da época dos anos 80. E nessa, uma das franquias que eu mais viciei naquela época foi Indiana Jones. E o meu avô sempre gostou muito de Indiana Jones e 007, principalmente também. Mas como na época eu fui introduzido pro Indiana Jones, era foi o filme, a franquia que acabou me conectando mais com o meu avô, porque como eu citei, os meus pais trabalhavam na época que eu era criança, mas eles não tinham condição de pagar alguém para tomar conta de mim. Eles também, às vezes, não tinham tempo de me buscar na escola. Então, o que que fazia? Meus avós já aposentados, meu avô especificamente, minha mãe pedia para que ele fosse me buscar na escola e me levasse para casa e ficasse lá comigo até dar o horário da minha mãe voltar do consultório, do trabalho. E nessa era coisa de 3 horas do meu avô lá esperando a gente. Então a gente ficava sem nada pra fazer. E aí nessa, como eu sabia que meu avô gostava muito de Indiana Jones, a gente sempre assistia algum filme do Indiana Jones quando a gente chegava em casa, quando eu tinha uns 10 anos. E aí era um ritual, assim, pra mim, que eu lembro até hoje. Deu lá na escola, meu avô chegava pra me buscar, ele fazia uma brincadeirinha de puxar corda, bem paizão vovô, sabe assim? Tipo, vem cá com a cordinha. Aí a gente saía de lá, ele passava numa padaria, comprava um pacote de pão de queijo pra gente comer, que eu e a minha irmã a gente era viciado, assim. A gente tudo sujo de terra, assim, comendo pão de queijo. E aí a gente chegava em casa, e aí meu avô falava, e aí, vamos ver Indiana Jones? Porque ele sabia que a gente gostava. E aí a gente tinha todos os DVDs do Indiana Jones na época que DVD também existia ainda, né? Não tinha streaming. E aí, assim, eu tenho muito vivo na cabeça até hoje, assim, sabe? Toda essa rotina. Porque era muito um ritual quase assim, sabe? Tipo, quase todo dia a gente, tipo, toda semana via algum filme do Indiana Jones, e aí quando acabava de ver os 4 filmes, a gente começava de novo do zero e assistia o que fazia mais tempo que a gente não via, sabe? E aí ficava nessa. E, e eu sinto que muito dessa interação que eu acabava tendo com o meu avô acabou influenciando um pouco a minha paixão por cinema. E aí, consequentemente, um momento que acabou sendo muito especial pra mim, por conta de todo esse histórico, foi no ano passado, quando estreou o último filme do Indiana Jones, né? Eu não imaginava que ia ter mais um filme do Indiana Jones, porque o último é de 2008, e ele termina com uma cara de final de franquia, sabe, concluindo, mas acabaram fazendo outro, e também com o Harrison Ford, e foi muito especial porque, assim, já começa com o fato do Harrison Ford, na época que lançou o filme no ano passado, ele tá com 81 anos, se não me engano, 80 anos, e o meu avô tem a mesma idade que ele. Então, assim, ver o Harrison Ford de novo vestido do personagem que eu cresci vendo, com o meu avô do lado, assistindo comigo o filme, e ele tendo a mesma idade, já foi muito especial. Mas principalmente porque o filme ele acaba indo pra um lado muito nostálgico, né? Igual qualquer filme continuação de franquias do passado, né? Eles acabam apelando pra esse lado bem nostálgico. Então eles repetem a mesma trilha sonora, sabe? As mesmas piadinhas que tem nos filmes anteriores e etc. Foi muito especial. Eu, por exemplo, tava assistindo o filme, vendo Indiana Jones tipo, em ação, e aí sobe a trilha sonora do filme. Nos créditos também tem a trilha sonora do John Williams, assim, né, clássica. E eu olhar pro lado assim e eu ver o meu vô lá, tipo, assistindo, todo velhinho, assim, assistindo comigo. Assim, eu, na época, com 22 anos, né, nossa, eu me senti um garoto de 8 anos de novo, assim, sabe? Tipo, eu no cinema, naquela sala gigante, assim, na telona, com som altão, ouvindo aquela trilha sonora com o personagem lá em tela, e olhar pro lado e ver meu vô, igual quando eu era criança, e tava vendo na minha TVzinha minúscula, e olhar pro lado e tá meu vô lá também, sabe?